estou gravando. Boa. Senhoras e senhores, o que acontece? A minha prova, tudo bem que será na segunda-feira, ela vai iniciar tratando uma coisa chamada os processos não, né? Tratando a ideia que é chamada ideia de eletrostática, tá bom? Galera, vamos pegar ali pouco a pouco o que é essa tal dessa eletrostática. Primeiro ela vai estar tratando ali, certo? As situações relacionadas à eletricidade. Lembrando, tá? Eletricidade é movimento de elétrons, mesmo sabendo que nessa eletrostática a gente não considera ainda os movimentos desses elétrons em si. O que a gente vai estar considerando aqui são os conceitos básicos de eletricidade. Quais serão esses conceitos básicos, tá bom? A primeira ideia, tá bom, é que o agente transmissor da eletricidade são os elétrons. Então, o que acontece? Todo responsável pela eletricidade são os lindos e maravilhosos elétrons. E aí os elétrons, eles são responsáveis por levar uma carga, que é chamada de uma carga negativa. Então, cada elétron, ele tem a responsabilidade de levar uma coisa chamada de carga. Essa carga do elétron, ela tem a característica dela ser negativa e ela tem um valor determinado. O valor determinado de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Nesse caso, o valor ali que é o valor da carga elétrica de um elétron só. Em contrapartida, eu tenho também aquele elemento, né, que é o responsável pela carga, que é a carga positiva. A carga positiva, tá, gente? Quem é responsável por ela é o próton. Então, o próton, ele é responsável pela carga, que é a carga positiva. E também, né, caso eu conseguisse fazer a transferência de um próton, o valor seria 1,6 vezes 10 elevado também a menos 19 coulombs. É a carga do próton. O detalhe é, você nunca pode esquecer que você não consegue fazer ali um movimento entre prótons, tá? O próton, tá, gente? Ele é uma partícula que está ali bem fixa no núcleo, então é muito difícil você retirar ela, tá? Então você pode ignorar já que existe movimento de prótons. O movimento de próton não existe. Tendo essas ideias, eu posso fazer análise sobre os corpos possíveis. Eu posso ter um corpo que ele seja um corpo chamado de corpo neutro. Esse corpo, galera, chamado de corpo neutro, ele obrigatoriamente tem o número de prótons igual ao número de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Essa é a definição de um corpo que seja chamado neutro. Deixa eu corrigir isso aqui. Prótons igual a elétrons. Em contrapartida, eu posso ter também o corpo que é chamado de corpo positivamente carregado. Positivamente carregado. E aí, se ele está positivamente carregado, significa que ele tem um número de prótons maior que o número de elétrons. E o corpo também ele pode estar negativamente carregado. Se ele está negativamente carregado, aí a ideia é diferente, né? Aí, nesse caso, é o número de elétrons que é maior que o número de prótons. O elétron é maior que o número de prótons. Quando eu quero saber qual é essa quantidade de elétrons que eu tenho a mais, aí eu calculo a famosa carga elétrica do meu material. A carga elétrica, dada nas fórmulas sempre pela letra, que é a letra Q, ela vai ser sempre igual ao número de elétrons, ou o número de prótons que eu tenho a mais,
vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga de um som. Coisas que você tem que lembrar, tá bom? A carga elétrica, ela é quantizada. Como assim quantizada? Eu só posso passar em números que são números inteiros de elétrons. Não dá para passar meio elétron. E além disso, não se esqueça que esse N é o número de unidades a mais. Então, que você tem além do equilíbrio, tá bom? E aqui a gente tem os principais conceitos, por enquanto, sobre as definições de carga. Coisas que a gente precisa relembrar aqui quando a gente vai tratar e vai falar desses conceitos básicos. Primeiro, a definição do que é um condutor. Galera, condutor de eletricidade é um material condutor é um material que apresenta elétrons livres. Os mais clássicos aqui que você pode falar sobre condutores são obrigatoriamente os metais, tá bom? Então, os metais são ótimos condutores. Metais. Em contrapartida, você pode falar também dos isolantes. E aí, dentro dos isolantes, são materiais que não apresentam grande quantidade de elétrons livres. Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, são os isolantes. Os isolantes não apresentam elétrons livres. Bem importante, tá bom? Exemplo clássico, borracha, entre outros materiais, tá bom? Mas, geralmente eu tenho ali os isolantes, não apresentam elétrons livres. Fechou? Temos ali isolantes e condutores. Coisas que a gente tem que trazer também nessa parte é como é que fica a distribuição de elétrons no condutor. Num condutor, sempre eu vou ter aqui a seguinte distribuição, tá? Eu vou ter os elétrons sempre distribuídos na superfície dele. Então, eles se distribuem aqui na superfície. Então, quer dizer que se eu sofro uma outra carga elétrica, ou seja, outra corrente elétrica, entra nele, ele também vai se distribuir pela superfície. Então, acontece que ele vai acabar se distribuindo na superfície e não entra. Isso daqui tem até um nome, é um efeito que é chamado efeito gaiola de Faraday. Então, a gaiola de Faraday, ela faz isso, tá? Ela protege o que está dentro. Esse é um poder interessante. Caso o meu condutor ele não seja uniforme, digamos que ele tem essa característica aqui, ó, que é bem parecida com o Fernando, ó. Os elétrons eles vão acabar se distribuindo. Só que nessa região aqui, ó, que eu tenho uma ponta, eu vou ter mais elétrons ali. Então, eu vou ter mais elétrons presentes. Então, como eu tenho uma concentração maior aqui nessa parte, eu vou ter uma coisa chamada de poder das pontas. E aí, o que acontece dentro desse tal desse poder das pontas? Simplesmente, um raio ele vai procurar essa ponta. Poder das pontas. Isso daqui é o que dá base ali para o que a gente fala que é o conhecido efeito que existe quando você tem um para-raios. Senhores, essa daqui é a parte básica, por enquanto, de eletricidade. Deu para pegar por enquanto? Sobe o joinha para ter uma ideia de como é que está essa parada. Se alguém tem alguma dúvida específica sobre essa parte por enquanto. Henrique, Giovanni Gama, Júlia Pacheco, ótimo. Senhores, posso passar a página? Lembrando que depois eu vou disponibilizar essas lousas para vocês. Posso? Suave, então, Rebeca, Lucas Marchevski. Bem. Então, ó, galera, passando aqui, ó. O que acontece? Aí agora eu já posso tratar com vocês os chamados processos de eletrização. Ou seja, como eu posso
eletrizar o material. Processo de eletrização. Galera, para eletrizar o material, o processo mais simples, né, é o processo chamado de atrito. Quando você atrita um material com o outro, um material tem a tendência de ceder elétrons, ficando positivo, enquanto o outro tem a tendência de receber os elétrons, ficando negativo. Então, nesse processo, você sempre vai ter sinais ao final, que são sinais opostos. Ocorre nele transferência de elétrons. Transferência de elétrons. E nesse processo, quem domina toda a situação é uma coisa chamada de série triboelétrica. Então, caindo lá na minha prova, eu vou ter que informar para vocês qual é a série triboelétrica. Senão vocês não vão conseguir resolver. Série triboelétrica. Primeiro processo importante. Segundo processo é o processo conhecido como contato. Eu coloco o material previamente carregado em contato com o outro e aí eles dividem as suas cargas. Nesse processo eu tenho obrigatoriamente sinais que são iguais. E o processo resume-se basicamente em você realizar a soma da carga do objeto A mais a carga do objeto B e dividir ela por 2. Isso vai me dar uma carga C e essa carga C ela fica igual para todos. Para você fazer isso corretamente, lembre-se que eu recomendo fazer uma tabelinha. Você monta uma tabela e nessa tabela você consegue organizar ali os contatos que estão acontecendo. E sempre eu tenho sinais iguais, também tenho uma transferência de elétrons. Último processo, então, ó, deixa eu marcar aqui que tem transferência. Então, ó, ocorre transferência de elétrons. O importante também são contatos. O último processo é o chamado processo de indução. Galera, no processo de indução, você vai induzir cargas. Então, ele tem uma ordem, tá? Eu tenho um material que no começo ele está neutro. Aí eu aproximo dele já algo que está carregado. Pode estar positivamente, pode estar negativamente. Colocou algo que está carregado, ele vai induzir aqui nesse material uma separação de cargas. Então, esse daqui, desse lado, vai ficar os negativos e desse lado vai ficar os positivos. Ainda ele não está carregado. Para ele estar carregado, eu preciso fazer uso de um artifício bem importante. Esse artifício é um fio que vai do induzido até a Terra, o famoso fio terra. Fiz o fio terra. O que acontece? Os elétrons eles vão descer, nesse caso aqui. E aí, ao final, eu vou ter somente um corpo de um lado que ele fica negativo e o outro corpo ele fica positivo. Deixa eu só mudar ali que eu inverti os dois ali naquela situação. Fica desse lado aqui, ó. Desse lado fica os positivos, desse lado fica os negativos. Cortou o fio terra, aí você vai ter aqui esse processo. Acabou a indução, tá? Nela o que vai ocorrer? Eu tenho obrigatoriamente sinais opostos e não ocorre transferência de elétrons. Não ocorre transferência de elétrons. Galera, eu vou pegar essa parte aqui por enquanto.
Sobe o joinha para ter uma ideia aí, por favor, como é que tá? Henrique Zenck, boa, boa. Rebeca Fontana, Angela Pacheco, Marchevski. Boa, o Fernando Trintim, bem, bem. Então, galera, temos aqui, ó, Marchevski, bem, bem, bem. Temos aqui os processos, que são os processos de eletrização. Depois disso, o que vem? Vem a ideia relacionada à tal da força, que é chamada força elétrica. Galera, a força elétrica, também chamada de Fel, ela vai usar a seguinte fórmula para ser calculada. A Fel, ela vai ser igual a K vezes carga do objeto 1, carga do objeto 2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Lembra muito, mas muito mesmo, a fórmula que é a fórmula relacionada à lei de gravitação de Newton. O valor dessa constante é 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por coulomb quadrado. E aí o que acontece? O valor da carga 1, que 1 é a carga do objeto 1, enquanto que Q2, isso dado em coulombs, não esqueça. Enquanto que Q2 é a carga do objeto 2. Coulomb também. Enquanto esse D aí, facinho, é a distância entre eles. Entre 1 e 2. Obrigatoriamente deve ser medido em metros. E aqui a gente tem a fórmula da força elétrica. Gente, posso passar a página para poder continuar essa discussão? Posso, galera? Sim, sim, ótimo, ótimo. Aí, ótimo, continuando. Galera, temos ali os valores, né, de uma e de outra, certo? Tirei ali para vocês. E aí o que acontece? Uma coisa que você não pode esquecer, tá? Quando eu falo das cargas elétricas, se eu tenho sinais, são sinais opostos, eles geram forças, são forças de atração, tá? Se eu tiver sinais que são sinais iguais, aí eu tenho o quê? Eu tenho forças, são forças de repulsão. Forças de repulsão. Então, sinais opostos, forças de atração, sinais iguais, forças de repulsão. Extremamente importante trazer essas duas ideias, tá bom? Sinais opostos iguais, e aí eu consigo trazer. Galera, lembre-se, tá? Essas forças sempre ocorrem em pares. Objeto A faz uma força no B, objeto B faz uma força no A. Além disso, são ação e reação. Tem mesmo valor, tá bom? Então você não pode esquecer dessas situações. Galera, aqui, ó, é bom lembrar que vão ter técnicas de resolução de exercício. A primeira técnica e a mais básica é a técnica chamada de comparação, tá? Geralmente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a seguinte ordem de fatos. Eu vou ter que escrever a força 1 normal. K vezes Q1 vezes Q2 vezes a distância entre eles ao quadrado. Depois eu vou ter que dividir pela força 2. Vai ser uma divisão de fração. Então vai ficar a primeira pelo inverso da segunda. E aí vai acontecer o seguinte. Vai ficar aqui em cima o D', que é ao quadrado. Por que D'? É o D com as mudanças. Dividido por K vezes carga 1' vezes carga 2'. Caso tenha mudanças nelas também. E aí, assim, eu vou conseguir saber qual que é o resultado final. Essa é a técnica de comparação. É também possível que apareça a técnica de equilíbrio.
A técnica de equilíbrio, ela consiste na seguinte situação, tá bom? Eu vou ter obrigatoriamente dois objetos. Eu tenho um objeto de carga A aqui. Aqui eu tenho um objeto de carga B. Podem ser os dois positivos ou os dois negativos. Eu vou ter uma distância marcada entre eles. Pode ser uma distância de y metros. E aí eu vou jogar um objeto C aqui, em que eu vou querer descobrir essa distância x. Aí o que você vai ter que fazer? Primeiro você vai ter que marcar as forças. Então se aqui for negativo, vai ter aqui a força que o A faz no C. Como é positivo e negativo, aponta uma para a outra. Vai ter para cá também a força que o C faz no A. Vai aparecer do outro lado a força que o B faz no C. E aí também vai ter aqui a força que o C faz no B. Então, deixa eu só mudar o ladinho aqui, que são todos de atração. E aí você sempre vai acabar caindo na seguinte fórmula. Você vai cair na seguinte ideia. Você vai cair que a força que o C faz no A é igual à força que o B faz no C. E aí vai acabar ficando como? Vai ficar carga do A vezes carga do C, constante, sobre x quadrado. Do outro lado vai ficar K vezes carga do B, carga do C, e aí y menos x quadrado. Você vai poder cortar várias coisas, geralmente as cargas do C, os valores de K, e aí você vai continuar normalmente ali a sua conta. Essas são as duas técnicas principais que aparecem ali na situação, que são as forças, tá bom? Que são ali as situações que eu tenho, a situação de equilíbrio ou a situação de comparação. Galera, deu para pegar essa parada aqui? É claro que é evidente, para você pegar isso muito melhor, vale a pena você olhar a sua apostila. Eu resolvi um exercício de técnica de comparação e um exercício de técnica de equilíbrio lá na apostila sua. Sobe o joinha aí, galera, para saber se vocês pegaram isso daí até o momento. Leonardo, boa. Júlia Pacheco, bem. Henrique Zenck, Rebeca Fontana. Certo. Senhores, vou passar a página agora, tá? O que vem aqui, fechando a nossa matéria, que é a matéria de eletrostática, é a ideia desse campo que é o chamado campo elétrico. Galera, o campo elétrico ele é uma ação que é realizada à distância e deforma o espaço. E aí eu posso ter dois tipos de cargas e dois comportamentos diferentes do campo elétrico. Se eu tiver cargas que são cargas positivas, as linhas de campo que representam o meu campo elétrico, elas vão sair dela. Então, vai sair das positivas e aí vai entrar nas negativas. Então, sempre saem das positivas e entram nas negativas. É aqui esse comportamento. Senhores, quanto maior é o número de linhas de campo, maior é o campo elétrico presente ali, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estou colocando ali muito mais linhas de campo na carga positiva, que é a carga A, enquanto essa daqui é a carga B. Então, eu vou falar logo de cara, né? Que a carga A é maior que a carga B. Então, não esqueçam isso, porque está relacionado ao quê? Ao número de linhas de campo presente. Fora isso, como é que eu vou calcular o campo elétrico? O campo elétrico, ele sempre vai ser calculado como a força sobre a carga de teste, que é a carguinha que eu coloco lá para provar a existência do meu campo. É por esse motivo que a unidade dele é a unidade de Newton por Coulomb. Existe outra fórmula de campo elétrico. Essa outra fórmula, ela leva em consideração os fatores que estão relacionados à carga grande, ou seja, a carga principal. Essa outra fórmula de campo elétrico é a seguinte: ela vai ser K vezes
carga do objeto A sobre a distância até o ponto em que eu estou ao quadrado. Galera, não esqueçam, tá bom? Quando eu tenho uma carga só, eu tenho campo elétrico. Quando eu tenho duas cargas, aí eu passo a ter força elétrica, tá? Não esquece isso. Isso é importante. E a última situação é a relação para onde apontam os vetores força e campo. Se a carga de prova for positiva, tanto o campo quanto a fel tem mesmo sentido. Então apontam os dois para o mesmo lado. Caso a carga de prova seja negativa, o campo e fel têm sentidos opostos. Bem importante trazer isso, tá, galera? Galera, suave aqui o campo elétrico, isso daqui é o que vai ser cobrado na minha prova na parte de eletrostática, que é a parte bem maior que a gente tem ali, tá, gente? É a parte de eletrostática, é a parte maior que a gente vai ter para poder trabalhar, tá bom? Trouxe essa ideia, trouxe o campo elétrico, agora eu posso já começar a falar de uma área que é uma área diferente, e aí são os processos de transmissão de calor, tá? Quais serão os processos de transmissão de calor? Existem 3 processos. O primeiro é o processo chamado de condução. Nesse processo que é chamado de condução, tá, galera? Eu tenho ali o contato das moléculas, transfere o calor entre os materiais. Então, o que acontece? Ali, de novo, né? Você vai ter esse contato entre as moléculas que transferem esse calor. Nesse caso, eu tenho uma constante aqui chamada de condutividade térmica. Quanto maior a condutividade, maior a passagem de calor, ou seja, diretamente proporcional, tá? Então é bom lembrar disso dentro da condutividade térmica. Galera, e aquele detalhe que é extremamente importante, que não pode esquecer, eu sempre tenho a passagem aqui de calor do objeto quente para o frio. E é a partir da condutividade térmica que eu vou determinar se o material ele é um condutor de calor, ou seja, ele transmite calor com facilidade, ou se ele é um isolante. Se ele atrapalha a passagem de calor ali. Tudo bem? Esse é o processo que é o processo de condução. Galera, deu para pegar até agora? Sobe o joinha aí para saber se eu posso passar a página para falar do segundo processo de transmissão. Martins falou que está ok. O restante? Ian, Fernando Trentino, Leonardo Gonçalves, bem. Senhores, o segundo processo, tá? Ele é chamado processo de convecção. Aí, como é que funciona esse processo que é o de convecção, tá bom? Você tem uma transferência de massas de fluidos que deslocam calor junto. Tudo bem? Então, esse aqui é o chamado, quando você tem ali a convecção. Galera, na convecção a ideia é sempre a seguinte, tá bom? Eu tenho aqui um fluido. Lembrando que o fluido pode ser tanto líquido quanto gasoso. Então, eu tenho um fluido quente, que ele vai apresentar a tendência a subir. Então, o fluido quente sobe.
Tem aqui. Pega aqui. Legal que isso vai aparecer na gravação. Gostei. E o fluido frio desce. Então você vai ter uma transferência ali entre fluidos, tá? Você vai ter fluidos sendo trocados e aí eles acabam em conjunto levando calor. E o último processo, que é o processo chamado de radiação. Galera, esse processo de radiação, você tem uma transferência de calor pela luz. Então é a luz que leva calor nesse processo. Então temos ali os três processos. Depois que eu tratei com vocês os processos de transmissão de calor, eu falei da ideia relacionada ao diagrama de estado. Qual que é a ideia do diagrama de estado, tá? Ele vai ser ali um gráfico que é obrigatoriamente um gráfico de pressão por temperatura, que consegue mostrar qual que é o estado que um certo objeto está. Para isso ele precisa de três curvas, uma curva aqui, uma curva aqui e outra curva aqui. Para delimitar três áreas. Uma área que é a área onde o objeto está sólido, uma área que é uma área onde o objeto está líquido, e uma terceira área, que é uma área onde o objeto está no estado de vapor. Lembre-se o nome de cada uma das três curvas, tá? Essa curva, desta cor aqui, que é um verde, verde água, né, que eu escolhi, essa cor é a chamada curva de fusão. Está rolando ali a passagem de sólido para líquido. Essa curva, que é a curva vermelha, é a curva de vaporização. Está passando de líquido para vapor. E a última curva, que é essa curva aqui, que eu peguei do vermelho mais escuro, com marrom já, né? É a curva que é a curva de sublimação. Caso você caia nela, você está passando por uma troca de estado. O que acontece, tá, gente? É importante também conhecer esses pontinhos aqui. Primeiro esse pontinho que é chamado de PT, ele é chamado ponto tríplice. Nesse ponto tríplice, o material encontra-se nos três estados, e aqui eu tenho outro ponto importante também, que é chamado de PC, ou ponto crítico. Nesse ponto, que é chamado de ponto crítico, você limita a passagem para o gás. Então o material se torna um gás. Lembrando, tá, galera? Um gás, ele não pode ser retornado para o estado líquido sem a alteração, que é a alteração de pressão, tá? Eu tenho que alterar tanto a temperatura como pressão. Vou mandar assim, Rebeca, pode deixar que eu vou mandar todas essas coisas que eu coloquei ali no lá no grupo, tá bom? Galera, aqui a gente tem o chamado diagrama de estado, que vai estar caindo para a gente. Por enquanto, de boa, galera, vamos pegar aqui o que a gente tem. Sim, suave, como é que tá aí? Só com o joinha para ter uma ideia. Galera, a última parte, eu vou fazer bem rápida, que a última parte é exatamente o tema que a gente tratou na primeira aula, que é ali a parte que é a parte relacionada aos gases. Galera, ali um gás, eu preciso sempre saber dele algumas características. Primeiro, a pressão dele. Segundo, o volume. E terceiro, a temperatura. Se eu sei essas características do gás, eu sei o chamado estado desse gás. E aí eu determino o que a gente chama que é o estado dele. Com base nisso, a gente pode usar a tal da equação, que é chamada equação de estado. A equação chamada de equação de estado traz para você que a relação entre a pressão
Pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. E nela você tem que gravar alguns nomes. Primeiro nome, isotérmica. Transformação que ocorre a temperatura constante. E aí, nesse caso, ela vai ficar simplesmente P1 vezes T1 é igual a P2 vezes V2. Segunda delas, chamada isobárica. Isobárica, transformação que ocorre à pressão constante. Nesse caso, ele vai ter o corte da pressão, então vai ficar V1T1 é igual a V2T2. Última transformação, isométrica. Isométrica, ela traz para a gente que eu tenho volume constante. Então, o que me sobra nada mais nada menos é P1 T1 que é igual a P2 T2. Tem essa linda e maravilhosa transformação ali logo de cara, tudo bem? Então eu tenho a definição de estado e eu tenho ali a definição de gases. A última coisa que foi tratada é a famosa e famigerada equação geral dos gases. Essa equação geral dos gases, ela traz para vocês que P1 vezes V1 é igual a N1 vezes RT1. O que aparece de novo é esse N, chamado número de mols, e esse R, que é o valor de uma constante, 0,082 atm por mol por litro por Kelvin. Galera, não esquece, tá? No exercício tem que olhar qual que é o valor da constante para saber quais são as unidades, que são as unidades de medida. E caso ele te dê a massa do gás, você pode descobrir o número de moles como a massa do gás dividido pela massa, que é a massa molar. Então, fechou. Esses são os lindos e maravilhosos temas que serão cobrados ali na sua prova maravilhosa de segunda-feira. Então, não esqueçam, estudem, tudo bem? Muito importante toda essa parte, tá bom? Então, não esqueçam, estudem durante esse lindo e maravilhoso final de semana. Estou tirando a gravação, não esquece de deixar nosso lindo e maravilhoso joinha aí, tá?